Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Você está no Na Face Pod, um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das outras pessoas. E aqui a gente mostra casos, as histórias, não só de vida dos nossos convidados, mas também histórias de outros pacientes que tiveram a sua vida transformada. Já desejo, novamente, a gente está no segundo episódio de 2026, de casa nova, de cenário novo. Eu já desejo um feliz ano novo a vocês que nos acompanharam em 2025 e 2026 a gente vai ter um ano cheio de convidados também, com histórias lindas que a gente sempre traz aqui. Para que tudo isso aconteça, a gente tem aqui a colaboração de vários patrocinadores, e um deles é a Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neo Ortho. Então você que precisa de uma prótese customizada, substituir ATM, reconstrução de maxila, mandíbula, a Neo Ortho tem o melhor custo-benefício de prótese do país, e uma que vem em constante evolução, uma empresa que vem crescendo muito. Agora a Medartis comprou a Neo Ortho, então uma gigante, uma fábrica linda, que também vai mudar o mercado da bucomaxilo, e o sistema de prótese da Neo Ortho é um dos melhores, custo-benefício, com uma agilidade na fabricação também impecável. Vale a pena conferir o QR Code da Neo Custom aqui no canto da sua tela, para você ver tudo que eles fazem e o tempo de fabricação que eles entregam. Muito legal, já agradeço a todo o pessoal da Neo Ortho. Outro patrocinador que nós temos aqui é o ITC Curitiba, o Instituto de Treinamento em Cadáver, que proporciona para você, cirurgião, que tem o seu curso e sua técnica, quer replicar sua técnica para os seus alunos e de uma forma que tenha uma experiência ainda mais incrível, vivenciando aquela técnica perfeitamente como se fosse na vida real de um paciente real, o ITC te proporciona isso com peças impecáveis, frescas. Os cirurgiões que já fizeram cadáver lab aí com peça ruim, não é a mesma coisa. O ITC, o Márcio do ITC ali cuida delas impecavelmente. Então, acesse o QR Code aqui também. Ah, Luiz, é muito caro o cadáver lab. E veja lá, a Jéssica, a Silva vão fazer uma condição bem legal para vocês, para tornar esse sonho de um cadáver lab seu possível. E você, como aluno, acesse o QR Code, veja os cursos que estão no ITC disponíveis para que você se diferencie no mercado e já parta para o mercado de trabalho com uma prática ainda melhor. Agradeço aqui também o nosso patrocinador, a Capim, um software para clínicas odontológicas. Faz a gestão da sua clínica, controle dos seus pacientes, de prontuários, todas as informações são geridas perfeitamente nesse software da Capim. Além do administrativo, ele faz a gestão financeira da tua clínica. Tem a maquininha de cartão da Capim e, além disso, se você vai parcelar, às vezes você não consegue parcelar o teu tratamento para o teu paciente, porque ou às vezes ele não tem limite no cartão ou não consegue parcelar no boleto, a Capim te ajuda nisso e financia o tratamento para o paciente em até 36 vezes. E você, dentista, recebe em 3 dias úteis o valor total do tratamento. Então é um baita software e uma baita relação com a Capim, que é uma empresa muito legal. Bom, estamos no YouTube, no canal no YouTube, estamos nas redes sociais, siga nossas redes sociais lá, @naface.pod, e veja todos os cortes, todo o histórico do como foi 2025 e todo o spoiler que a gente dá do conteúdo completo que vai vir por aí. Estamos também no Spotify com imagens e todas as quintas-feiras a partir de meio-dia na TV aberta, na TV Mais, para todo o Rio Grande do Sul. Bom, a gente sempre traz aqui, a gente fala sobre saúde aqui. A gente fala sobre vários casos de pacientes que tinham dor, que tiveram a sua qualidade de vida retomada. Então, esse assunto é para você que se identificar com isso. Se identificou, mande uma mensagem para a gente, que a gente possa conectar você aos nossos convidados e te ajudar a resolver um problema ou te encorajar a resolver um problema que você tenha de anos e quer resolver agora. A gente traz aqui só fera. E aqui, agora, a gente tem um episódio, nosso segundo episódio de 2026, um monstro da bucomaxila. A gente traz vários, o primeiro episódio a gente trouxe o Dr. José Preto, e aqui a gente traz quase que o Bebeto e Romário junto, lembra dessa época? São os caras. Tem o triângulo ali, né, que agora é o Dr. José Preto, o Dr. Rodrigo Sense e o Dr. Geno, que fazem uma equipe muito boa na parte cirúrgica, e a gente tem várias histórias aqui que a gente vai poder contar. É um dos gigantes da bucomaxilo, eu acompanho há algum tempo e eu vejo os casos tão bonitos que eles têm. Eles operam muito, não só em qualidade, mas também em quantidade. Eles mandam em Chapecó praticamente. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Sense. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Eu que queria agradecer o convite,
tá? Primeiro agradecer a Ortoface por todo o suporte que vocês têm dado para a gente, o Matheus, a Cris também, né? Como tu falou no podcast anterior, né? A gente só se preocupa em operar, e isso é verdade, tá? É um serviço muito bem prestado por vocês, tá? Isso dá uma segurança imensa pra gente, né? Tu poder entrar numa cirurgia e saber que tá tudo organizado, né? Não precisar se preocupar com isso. Fico muito feliz por esse feedback, a gente vai transmitir a toda a nossa equipe. O Matheus já está aqui assistindo, atrás das câmeras. Muito obrigado, até pela confiança que nos dá. Eu que agradeço, tá? E sempre bom estar em Curitiba, né? Então, eu já aproveitei e vim fazer um curso e tá aqui conversando com vocês. Passou a semana inteira aí. Passei a semana já cansou inteira. de Curitiba ou ainda não? Ah, adorei, cidade fantástica. Já tinha vindo para cá? Já, mas há muito tempo. E sempre estudo. É uma cidade muito para frente, Curitiba. Gostei muito. É mesmo? Isso. Bom, você opera, trabalha em Chapecó, vive em Chapecó, mas você não nasceu lá. Sou de lá. Você nasceu lá? Sou de lá também. E como que foi? Você estudou lá? Fez tudo em Chapecó? Não. Eu sou da década de 80, né? Eu fiz a faculdade no final dos anos 90 e nessa época não existia cursos de medicina em Chapecó, odontologia, né? Quem queria fazer algum desses cursos teria que ir para fora, né? A cidade mais próxima era Passo Fundo, né? Mas a maior referência de Chapecó para isso da fora era Curitiba na época e Florianópolis. Eu acabei optando por Florianópolis, até por ter parentes ali. Tá. Mas eu sou de Chapecó. Você é de Chapecó. Eu lembro que em algum evento que a gente conversou e que você me contou, você foi para Florianópolis para estudar. Eu achei que você tivesse nascido lá. Não. Eu acabei ficando muito tempo fora. Até as próprias pessoas de Chapecó muitas vezes perguntam se eu sou de lá, né? Talvez pelo sotaque, né? Que eu acabei pegando. Mudou. Eu fiquei praticamente uns 7 anos em Chapecó. Depois eu fui fazer a minha especialização, mestrado, doutorado em Porto Alegre, né? Então eu retornei a Chapecó, eu saí em 96, praticamente em 2012 só, né? Então foram 16 anos praticamente fora de Chapecó. E, bom, daí você foi, tua parte de estudos, colégio, você fez lá. Em Chapecó mesmo. Em Chapecó. E aí você tinha, tua família, tem algum dentista na família? Não, ninguém. Como que você escolheu? Eu fui o primeiro. Dentista? Olha, talvez por exclusão, né? Com 16 anos tu é muito novo para escolher uma profissão, né? Então eu sabia muito bem o que eu não queria, né? E tinha algumas afinidades, né? E eu tenho uma característica, eu penso que na vida, cara, tudo que tu tem que fazer, tem que procurar fazer bem feito, né? Então eu acabei prestando vestibular na UFSC, ingressei ali, né? Foram 4 anos e meio maravilhosos, né? Morar em Florianópolis é muito bom. Eu não queria voltar, mas eu descobri que é melhor tu ficar 1 mês por ano com dinheiro em Florianópolis que os 12,100. Então eu acabei retornando a Chapecó e construí minha carreira ali. E hoje eu dou graças a Deus de ter voltado a Chapecó, é uma cidade fantástica. A gente tem, na minha opinião, tem uma qualidade de vida impressionante, né? Meu consultório é do lado de casa, o hospital da Unimed é do lado de casa. Eu almoço todo dia com os meus filhos, levo eles para o colégio. Saio do trabalho, dá tempo muitas vezes de pegar eles em alguma atividade à noite que eles têm ainda no colégio, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas hoje Chapecó foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Você fez toda a graduação em Floripa, como que foi esse período? Ah, muito bom. Florianópolis... Voando na parte da graduação. Florianópolis é bom demais, tanto que na época, minha única opção de vestibular, existiam 2 faculdades no estado, né, que era a Univale e a UFSC, minha única opção foi a UFSC. Né? Até era um pouquinho mais difícil ingressar na época na UFSC, né? E valeu a pena aquele estudo um pouquinho mais intenso ali para entrar nela, né? Você tinha, eu sempre falo aqui que a odontologia é um curso que não é barato, mesmo numa universidade pública. Isso. Você tinha apoio da tua família? Como que foi? Sim, tive muito apoio. Até eu acho que a grande sacada na minha época em Chapecó não existiam cursinhos preparatórios para vestibular, estava iniciando, né? Tá. E Florianópolis, Curitiba, aqui já tinha o positivo, terceiro milênio, né? Florianópolis tinha energia, decisão. Então, naquela época, a minha mãe, né, meus pais, eles não tiveram formação superior, mas ela sabia que talvez para eu ser mais competitivo no vestibular, na época eu acho que era 27 candidatos por vaga, seria realmente estudar fora, né? E eu acho que ali foi o grande diferencial, né? Ela teve esse insight e me mandou fazer o terceirão fora. Mesmo ela não tendo o mesmo estudo, não tendo, já sabia. Na época era muito o que se fazia com os filhos, né? Que queriam ingressar numa universidade onde a concorrência era um pouquinho mais difícil, né? E isso fez muitas vezes que economizasse um valor da mensalidade, que na época era muito caro.
Sim. Hoje em dia, as mensalidades comparado, são caras ainda, mas comparado ao que era na época, né? Na época a gente está falando em 1997, era R$ 3.000, né? Uma mensalidade. Caramba. Hoje em dia é um pouco mais que isso, muitas vezes um curso de odontologia, mas são mais de 20 anos depois, né? E não é que sobrava, né? Eles te ajudavam, mas não era que sobrava. Não, Era tudo sempre contado. contadinho. Almoçando no restaurante universitário todo dia, R$ 1,50 até hoje. É mesmo? Né? Até hoje. Os materiais também, sempre parceladinho, porque é muito caro, né? Sim. Tu sai praticamente com um grande número de materiais, né? Que vão para o teu consultório já quando tu se forma, né? Então tudo isso tu tem que adquirir na graduação. E você é filho único? Não, tenho um irmão. Irmão? E ele Irmão. seguiu qual caminho? Meu irmão, cara, ele também talvez escolheu a profissão dele por exclusão, né? Ao primeiro vestibular. Aí no meio do curso, até aí vale uma reflexão, né? Ele chegou para mim, me ligou e falou que não gostava do que fazia. Ele entrou para a engenharia de automação na UFSC, que o ponto de corte é altíssimo, quase igual ao da medicina. E no meio do curso, o que um pai normalmente faz, né? Tenta fazer até o final, já tá na metade do curso se formar. Eu falei para ele, cara, larga, nem tranca. Se tu acha que tu não gosta e tu se forma nisso, tu vai fazer algo o resto da vida que você não gosta. Mas ele estava no começo do curso? Na metade já, e é um curso Metade? extremamente difícil. E ele realmente largou o curso, voltou a fazer cursinho, né? Entrou em direito. Ele viu que gostaria de fazer concurso público, né? Ele hoje é policial militar de carreira, né? Até já foi para o exterior fazer cursos na área, né? Então ele é um Que cara legal. bem para frente, assim. E mudou completamente o caminho. Completamente o caminho, né? Pra você ver como as pessoas escolhem cedo, né? Antes dos 20 anos, às vezes é muito Tá na prematuro hora de escolher ainda, uma né? profissão para alguns, né? Ainda que ele foi honesto com ele mesmo, né? E teve esse insight de desistir, porque hoje eu vejo que muita gente, os pais falam, faz até o final. E depois que tu se forma, muitas vezes é um abraço, Aí é né? tarde para mudar. Tarde É para cedo para mudar. escolher e tarde para mudar. E, cara, 20 anos tu saiu da adolescência ainda, né? Então tu vai abraçar algo pro resto da tua vida para fazer Sim. algo que você não gosta, né? Odontologia é uma profissão extremamente difícil, né? Se lida com sucesso, que é muito gratificante, graças a Deus é a maioria dos casos, mas dentro dos parâmetros ali do sucesso, né, para você obter, vem características inerentes ao paciente, fatores biológicos, né? Então, muitas vezes, quanto caso de cirurgião excelente que tu já acompanhou, que deu uma pseudoartrose de maxila? Milhares, Sim. né? Então, tu tem que saber lidar com isso, né? É uma profissão para quem realmente gosta, né? Chegou em algum período que você repensou se seguiria na odontologia? Sim, eu escolhi bucomaxilo também por exclusão. Também por exclusão. Eu, logo que me formei, eu realmente não sabia o que eu gostava, né? Aí eu fiz uma atualização de implante, até na época eu acho que eu estava mais inclinado à ortodontia, adorava fazer aqueles... Na UFSC a gente tinha um laboratório, eu fazia vários aparelhinhos, né? Aparelhos mantenedores de espaço, bionators, eles incentivavam um ou outro professor a fazer, né? E era algo que eu gostava muito, eu pensei, vou fazer pós em ortodontia. Mas na minha cabeça eu sempre quis fazer um lugar bom, né? E na época, para mim, a referência era a UFSC, que eu faria ali ou não faria em nenhum lugar. E como era muito caro o curso, eu pensei, vou fazer primeiro umas atualizações. Fiz atualização em implante, cirurgia oral menor, e comecei a trabalhar como clínico geral, né? Ingressei numa prefeitura e ali eu vi que a clínica não era para mim. Eu fazia bem feito, mas não era algo que me agradava, que fazia eu chegar em casa e pensar, putz, né? Gostei do meu dia. E o que eu gostava muito era extrair dente. Ali eu descobri, passava o dia inteiro extraindo dentes e isso me deixava muito feliz, né? E dentro do curso de oral menor eu saía satisfeito, fazia um implante eu ficava feliz, né? Fiz um curso de cirurgia avançada para implante, para mim isso foi muito bom. E fez com que eu ingressasse dentro, né, da pós-graduação, da residência, já com uma habilidade manual boa, né? Eu já sabia fazer um terceiro molar incluso, já fazia implantes dentários. Meu primeiro caso, na primeira semana que eu fiz dentro da residência, foi uma reconstrução de maxila. Caramba. Nunca tinha feito, o professor, já faz implante, eu só vou. E foi tranquilo, né? Ali eu tive certeza que tomei a decisão correta, né? E hoje, para mim, fazer uma terapia junto com o José, com o Gena, fazer uma ortognática, né? É uma terapia, né? Aquele momento que você esquece qualquer problema que pode ter na vida. É muito gostoso operar com eles, né? É um ambiente calmo, tranquilo, né? Eu vejo que é muito tranquilo operar. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus de ter tomado essa decisão, né? E é onde vocês gostam de estar, né? No centro cirúrgico é o habitat de vocês. Isso aí, a gente gosta muito.
Até porque vocês têm é uma carga, é uma pressão. Eu sempre falo aqui que às vezes a gente, por muito menos, a gente não dorme por algum problema que vai acontecer no dia seguinte. Pô, vocês estão com um paciente ali na mesa e é uma carga, é uma pressão nas costas de vocês absurda. Como que você começou a gerir isso? Tudo bem que você teve uma formação muito sólida e que te deu muita segurança. Mas como que você geriu isso? Você dorme bem antes da cirurgia? Como que é, Muito cara? bem. Cara, eu sou um cara que durmo muito bem. Se eu decido dormir, em 5 minutos eu tô dormindo. Então, isso para mim é muito tranquilo. Mas fica E remoendo a cirurgia que vai ser no dia seguinte, ou você já fala assim, bom, tudo que tinha para fazer já está feito, está previsto. tudo previsto. Por exemplo, quando eu comecei a fazer terceiros molares, né? Na noite anterior, eu ficava um pouco nervoso. Eu acho que na vida isso faz parte do processo, né? E eu acho que se no início você não tem esse receio, você pode ser... Eu penso nos meus alunos, né? Talvez um aluno perigoso. Tu tem que revisar o passo a passo. O nervosismo no início faz parte, né? Só que aí vem a experiência, já são 20 anos de formado, né? Eu já tenho não sei quantas centenas de ortognáticas, né? Milhares talvez, e eu acredito que para mim isso hoje é como fazer um terceiro molar, já em termos de tranquilidade, Tão né? seguro que tá. Muito tranquilo, muito tranquilo. Claro que quando existem as intercorrências, né, um grau maior, né, de intercorrência, né? Só que o que acontece? Hoje na odontologia, né, eu até comento com os alunos, existe uma taxa de insucesso para uma extração de terceiro molar, tem uma taxa de infecção, né? Então, assim, a partir do momento que isso se sobressai por exemplo, a taxa de infecção para um aluno é 30, alguma coisa está errada. Mas quando você está dentro dessa taxa, que graças a Deus é que normalmente ocorre para um aluno, né? Você tem que ver também tudo aquilo que tu fez de sucesso, né? E tu não pode se abalar com insucesso dentro da odontologia, né? E isso é difícil mesmo, principalmente para quem está começando, porque os casos bonitos está todo mundo postando, está tudo certo. As intercorrências estão aí e só não acontece para quem não opera. Isso. Então, quanta gente boa que eu vejo que largou a profissão por ter tido uma grande intercorrência no É início. mesmo, cara. Pessoas que fizeram residências maravilhosas, né? Alunos, às vezes, com uma capacidade muito boa. Eu já sei de um aluno meu de pós que parou de fazer aquele procedimento por uma intercorrência no início, né? Então, isso muitas vezes pode ser perigoso, né? E com uma formação boa que ele teve, Boa, estava preparado boa. para isso. Por isso que eu acho que o fundamental é trabalhar em equipe. Eu acho assim, eu sou um cara privilegiado de ter meus parceiros de equipe, eles sempre estão comigo, assim como eles sabem que eu sempre estou com eles, né, para qualquer situação que possa vir a ocorrer. Isso talvez também dê aquela tranquilidade pré-operatória que eu tenho, né, saber que eu vou estar com profissionais excelentes do meu lado, né? Então, talvez o conselho para quem está iniciando, né, por exemplo, a ortognática, na minha opinião, não é uma cirurgia para você fazer sozinho, né? Tu tem que ter um parceiro que tu confie do lado, pode ter alguma intercorrência transoperatória e você sempre vai estar mais seguro com um profissional excelente do teu lado, né? Perfeito. E você lembra como que foi o teu primeiro caso, que você teve que teve que lidar com uma intercorrência? Que era Cirurgia teu. ortognática? Sim. E como que você geriu isso? Porque você precisava acordar no dia seguinte e enfrentar, diferente de colegas seus que desistiram. Como que você Sim. enfrentou isso? Como que foi a Olha, eu acho que a recuperação minha disso? primeira maior intercorrência eu já tinha uma certa casca, assim, né? Meus primeiros casos todos foram, assim, um sucesso muito grande, né? Cirúrgicos, pacientes contentes. E, assim, o que eu vejo, né? Isso serve para a vida também, né? 90% do que a gente se preocupa acaba não acontecendo, né? Então a gente tem que ter esse discernimento na hora, né? Não adianta tu muitas vezes sofrer por antecedência, né? Quantas vezes, né, chega um paciente com uma dor pós-operatória que tu faz um implante, tu pensa, meu, eu vou perder esse implante. E não perde, né? Tu medica bem o paciente, aquilo evolui bem e se resolve. Mais do que 90% das vezes acontece isso, né? Então, quando você tem uma intercorrência, por exemplo, uma pseudoartrose, cara, tenha calma. Se você fizer de novo, é que nem tu refazer um implante onde você perdeu, você vai dar certo, né? Então, eu acredito que nesse momento tu tem que manter a calma e a tranquilidade. Tem que estar preparado também para Tem que estar preparado. isso, né? Por isso que é importante equipe, trocar experiência, né? Muitas vezes eu tô com uma dúvida, o Preto trabalha na sala do lado, Preto, vem aqui dar uma olhada, o José, né? Vem dar uma olhada comigo aqui nesse paciente. Uma baita vantagem. Nossa, não tenha dúvida, isso é uma tranquilidade que, assim,
Hoje, no meu ponto de vista, não dá mais para trabalhar sozinho. Não tem a mínima chance, né? E vocês estudam muito também, né? Você mesmo hoje, vocês estão estudando o tempo todo, vocês não param, Aquela né? odontologia de... Os melhores profissionais são aqueles de 20, 30 anos atrás que se manteram atualizando, Sim. né? E aquele que não se manteve, hoje a gente olha para eles e pensa, né? Só que era outra odontologia na época. Muitos não faziam pós-graduação que o paciente chegava até eles. Hoje não é essa a realidade, né? Sim. Então tem que sempre estar se atualizando mesmo. Isso é o mercado hoje que está pedindo, né? Não tem espaço nenhum para aquele cara que hoje, vou me formar e isso que eu sei já basta. Isso aí não existe. E as técnicas vão mudando, né? Antes no podcast, por exemplo, que eu presenciei, né, o Preto fazendo um podcast, né? Tá uma responsabilidade muito grande, né? Como fala bem, né? Falou bem Ele pra é um caramba. monstro. Quando a gente começou, ninguém falava em cirurgia de ATM. Quando eu comecei lá por 2008, 2009, Não se falava. não se falava. 2015, quando eu comecei a operar com o José, 2014, né, ele já abordava ATMs pré-operatoriamente, né, e abordava muito bem. Eu falei, pô, eu vou ter que ir atrás disso também. Fui atrás disso. Hoje, a abordagem de ATM está mudando de novo. Né? Já não é a mesma que se fazia há 10 anos atrás. E daqui 10 anos não vai ser aquela que está sendo feito hoje. Né? Eu estive aqui agora, né, um curso de artroscopia, e até os professores falaram isso. Né? Daqui 10 anos a gente vai olhar, putz, a gente fazia isso há 10 anos atrás, né? E a ciência é assim, né? Você estava A com área um da time bom saúde. lá, né? Tava com a Luciana. Muito bom, tava com a Luciana. Luciana Bonotto. E isso é equipe do Parador? Não. Priscila. A Priscila, aula Já vi. excelente a dela de farmacologia, vou Especialista em recomendar. zumbido, né? Zumbido, Eles são muito boa. fantásticos. Todas aulas teóricas, assim, maravilhosas, curso VIP mesmo, né? Um curso VIP, tava eu e o Genuir só, né? Que legal. E muito bom mesmo. E que você, voltado para a ATM, né? E que você tem visto de algo novo, que você falou que está mudando? Você acha que vai ser um tratamento mais conservador? Qual que é a abordagem que você está Na vendo daqui para medicina em frente? geral, os tratamentos conservadores, eles têm ganhado espaço, né? E o paciente, muitas vezes, ele quer uma opção conservadora e não cirúrgica. E se existe essa opção, a gente tem que dar para ele, né? Então, hoje, quando eu vejo um paciente, a primeira opção é conservadora, né? Claro que vão existir casos cirúrgicos ainda, né? O tratamento, muitas vezes, cirúrgico, o paciente vai, opera, tu faz um acompanhamento, e o conservador demanda mais tempo, mais paciência por parte do paciente, né? Mas se ele não der certo, você ainda tem a cirurgia, né? Por exemplo, tu largar direto para uma cirurgia, muitas vezes tu está queimando cartucho, né? Essa é a visão que eu tenho hoje. E hoje a gente vê que é um mercado que não está se comportando assim, né? A gente tem visto cada vez mais casos cirúrgicos, muitas vezes, e fique à vontade para falar sobre isso ou não, mas a gente está vendo muita super indicação de tratamentos cirúrgicos, né? Isso é grave. Eu não sei aonde isso vai parar, né? Pois é, eu escuto falar muito sobre isso, né? Agora, para ser bem sincero, não é algo que eu acompanho muito, né? Mas toda vez que tu vai fazer um curso, a gente acaba escutando, né? Principalmente nos grandes centros, Sim. né? Chapecó, por ser uma cidade menor, né? Talvez isso não chegou lá ainda, né? Mas a gente escuta muito, muito mesmo, né? Agora, eu acredito que a gente, quando fornece algo para o paciente, tem que pensar aquilo que a gente gostaria de receber, né? Ano passado, eu tive uma hérnia de disco, né? O que a gente pensa na hora? Será que é cirúrgico? Será que é não cirúrgico? A minha hérnia. E o médico que eu fui, que eu conheço muito bem, excelente, ele falou, cara, primeira opção, vamos tentar resolver sem. Não resolveu, tem a cirurgia. Eu acredito que é isso mesmo, como eu falei Sim. antes. É um né? último recurso mesmo. Fiz a fisioterapia, zerou, nunca mais tive nada, né? Agora, é claro, sempre vai ter aquele caso que você vai bater o olho, não, esse realmente vai ser cirúrgico, mas hoje, no geral, a gente tende a ver o paciente e querer fornecer para ele uma opção mais conservadora, né? Dentro da própria cirurgia ortognática mesmo, né? Hoje, Sim. o que a gente tem feito muito, né? É pensado na recuperação precoce dos pacientes também, né? Incisões menores, né? Então, acredito que hoje muito paciente busca isso também, né? E você falou do tempo, que às vezes tem abordagens que você precisa fazer imediatamente, já viu que é cirúrgico, não tem por que prorrogar mais. Isso. Tem pacientes que precisam,
Às vezes tem uma baita apneia do sono ferrada ali que precisa operar, às vezes nem sabe que é cirúrgico, às vezes nem conhece tanto a cirurgia ortognática. E às vezes tem seus medos. A gente conversou aqui com o Dr. Preto. Além de encorajar os pacientes a fazer a cirurgia, quais são os riscos de se prorrogar uma cirurgia ortognática? Tem risco? Não tem? É só não, ele não vai usufruir dos benefícios da cirurgia ortognática? Quais seriam esses riscos? Então, o paciente de cirurgia ortognática, né, tem vários fatores que influenciam o sucesso pós-operatório, né? Mas pensando talvez numa recuperação mais precoce, o paciente jovem, né? Esse, quanto mais jovem, Melhor. melhor. Mas eu já tive um caso, um paciente de 68 anos, que eu operei ele ganhou alta no mesmo dia, né? Pós-operatório maravilhoso, ele quis ir para casa, não viu motivo de não dar alta, né? Outros fatores são importantes também, né? Como a dieta pré-operatória, pós-operatória, atividades físicas, né? Um paciente que faz atividade física, ele tem uma tendência a ter um pós-operatório melhor, né? Mas o fato de você postergar uma apneia do sono, né? Isso impacta consideravelmente na tua qualidade de vida. Eu até trouxe um caso aqui para mostrar de um guri que eu vi ele quando ele era criança, né? O irmão dele é um grande amigo meu. E ele chegou até mim por uma publicação no Instagram. Passou por diversos profissionais e ninguém nunca chegou para ele, olha, você é retrognata, tu tem a opção de fazer uma cirurgia ortognática. E ele contando para mim, pô, Rodrigo, hoje, cara, eu acordo às 5 horas da manhã disposto. Eu posso ir para uma academia às 6. Antes eu podia ir dormir às 10, acordava às 7, parecia que eu não dormi. Não conseguia levantar da cama, né? Cansado. Então olha o que impactou a vida desse cara. Eu não tinha energia para brincar com meu filho pequeno, durante o dia. Agora eu acordo disposto, né? Então olha o que muda a vida de uma pessoa, né? Fora vários outros problemas de saúde que podem vir, né? Decorrentes de uma noite mal dormida. Nesse mesmo curso falaram, né? Bruxismo não tem cura, mas um paciente que dorme bem, muitas vezes, tu consegue controlar melhor a dor dele, de um paciente que tem bruxismo. Sim. Né? Isso todos os professores bateram muito na tecla. Né? Então, realmente, nesses casos aí, eu acredito que é uma excelente ferramenta, mas muito mal diagnosticada. Né? Esse meu colega passou por diversos profissionais da medicina e ninguém chegou para ele assim, olha, cirurgia ortognática vai resolver. Muitos pacientes chegam para a gente fazendo cirurgia de desvio de septo, turbinectomia, mas são muito retrognatas. Então, muitas vezes, só isoladamente, essa cirurgia não vai resolver o problema. Eu abordei algumas vezes esse assunto, até falando dos ortodontistas, né? Talvez explica muito pela distância que a bucomaxilo tem da odontologia, né? A parte cirúrgica. Vocês demoram a ver a parte cirúrgica na odontologia, na parte de graduação. Uhum. E tem muitos dentistas que não sabem da ortognática ainda, ou que não defendem a ortognática. E assim como a medicina. Onde você acha que a especialidade tem falhado para não ter sido propagado ainda mais essa especialidade para a maioria da população? Então, é difícil responder, né? Por exemplo, na época que eu fiz graduação, para hoje mudou muito o currículo, a matriz curricular, né? Então, eu, por exemplo, tive 4 disciplinas de cirurgia, né? Uma de anestesiologia, tive 3 cadeiras de oclusão, 2 de ortodontia. Então, englobava muito, né? Várias áreas que hoje eu vejo, hoje está muito direcionado para as práticas integradas, né? Então, a gente não tem uma cadeira, por exemplo, de deformidade dentofacial na graduação, né? Assim como outras áreas importantes, né? E dentro das pós-graduações também, né? Muitas vezes isso não é abordado de uma maneira como se deveria, né? Eu vejo assim, sempre quando chega um paciente para mim, eu monto um plano de tratamento, sento com o ortodontista, discuto as movimentações que eu preciso para operar, né? E, assim, para muitos é um mundo novo, né? Que realmente eles precisam dessa orientação ali antes de iniciar um tratamento ortodôntico, né? E a falta de diagnóstico, muitas vezes, ela vem também do clínico geral, né? Sim. E hoje eu vejo que também muita coisa é vendida para o paciente, principalmente na área da harmonização, que poderia ser resolvido de uma forma definitiva com cirurgia ortognática, não melhorando sua estética, mas respiração, né? E toda parte do sistema estomatognático dele, a oclusão, né? Muitas vezes a oclusão ela melhora outros fatores, como a fala também, entende? Então, às vezes, o profissional ele está não olhando a parte global, né? Olhando Sim. isoladamente para a área que ele atua.
acredito que vocês não tenham, porque vocês têm um volume importante de cirurgia, mas não é uma realidade aí hoje, né? Se a gente for ver em outras regiões. E também a gente não é uma realidade os ortodontistas indicarem a cirurgia. Tem muito ortodontista resistente a indicar para uma cirurgia ortognática. Vocês veem isso lá? Ou lá vocês trabalham sempre com o mesmo ortodontistas? Como que Então, funciona? não, eu recebo bastante encaminhamento, né? Eu trabalhei em cidades ao redor de Chapecó, o que me fez conhecido nessa área, né? E então eu recebo bastante indicação mesmo, mas hoje 80% dos pacientes que eu vou operar, tranquilamente, no mínimo 80%, eles já usaram aparelho 2 ou 3 vezes. Alguns por 4, 5 anos, 8 anos. Tentando Eu tive evitar uma a paciente que cirurgia. ficou 15 anos de aparelho. A gente fez a cirurgia dela em 2014, esse caso me chamou a atenção porque, cara, ela ficou maravilhosa, a estética. Ela não deu bola para isso. Agora, no dia que ela removeu o aparelho, eu cheguei na sala de ortodontia, ela estava chorando, que ela não sabia o que era ficar sem aparelho dentário. 15 anos de aparelho. 15 anos. E era um caso 1000% cirúrgico. Deveria ter se diagnosticado lá no início. E não existe hoje tu ficar 3, 4 anos de aparelho, né? A gente sabe. A média é o quê? 1 ano de aparelho, opera, 6 anos, 6 meses para finalizar, né? Alguns casos a gente já tem feito muito benefício antecipado, até o último caso do ano que a gente operou, o paciente chegou, né? Ele vai precisar de uma ortodontia, mas dava para operar antes e depois ir para a parte ortodôntica, né? Tem muito isso também. Quem usa aparelho por muito tempo, te vendo falar aqui, tá no, sei lá, 4 anos, 5 anos, não vou nem chegar aos 15 anos que essa paciente utilizava. Mas qual que é o tempo que que pode estar lá, opa, tá errado, então, por onde que ele A começa? área da saúde não é matemática, né? Então, tem vários fatores envolvidos, né? E um deles é a colaboração do paciente, né? Então, às vezes um paciente escuta falando, pô, tô 3 anos de aparelho, cara, e não finaliza o caso. Mas o cara não vai todo mês no ortodontista, Tem né? adesão do paciente Começa também. com um, acaba com outro. Mas, em média, assim, o que eu posso te dizer? Cara, um tratamento ortodôntico tem que durar uns 2 anos, né? Às vezes um pouco mais, né? Questões anatômicas do paciente, né? Sempre tem aquele caso que foge da curva, né? Mas em média, né? Até os ortodontistas que eu sigo, eles falam isso, né? Tratamento ortodôntico bem conduzido, em 2 anos ele é finalizado. E caso estende muito esse tempo, por onde que o paciente pode começar? Procura o bucomaxilo, pode te procurar ou sinaliza para o ortodontista que está cuidando dele? Qual que é o melhor caminho que você entende? Não, eu acho que sempre cabe conversar com o profissional que está assistindo, né? Entender o problema, mas se achar necessário, pode procurar uma segunda opinião. Se quiser procurar a gente pode avaliar, né? Muitos pacientes me procuram, eles estão de aparelho sem saber que o caso realmente é cirúrgico. Às vezes é uma postagem, não gosto da posição da mandíbula, vou consultar com ele. Aí eu falei, opa, vamos ter que agora dar um stand-by nesse tratamento e fazer a descompensação que foi feita, né? Que tem isso também. Você estava sendo compensado, o teu dente inferior está sendo projetado para vestibular, agora a gente vai parar e vai ter que pôr ele de volta na posição que se estava no início do tratamento ortodôntico. Acontece bastante. Cara, é muito complexo, né? E você tem vários casos aí muito bonitos que você trouxe aí para compartilhar Trouxe algum conosco. caso aí. Você pode soltar na tela ali, Samuca? E como que foi? Esses pacientes, eles chegam com a mesma queixa? Como que é? Eles estão procurando mais pela estética, mais por Então, função? a maior queixa de todas são problemas oclusais, né? Há 20 anos atrás, o paciente que procurava ortognática pelo porte cirúrgico que era na época, eram pacientes com problemas oclusais, né? E muitos falavam, meu, você vai fazer uma cirurgia ortognática, né? E a pessoa, muitas vezes, até desaconselhava os amigos, né? É. Hoje em dia, ontem, uma menina que a gente operou há 12 dias me mandou uma foto dela na academia. Tu Caramba. olhava, ela estava muito bem. Tá no Instagram Ela dela. podia ir com 12 dias para academia já ou não? Não é todo paciente que pode, mas ela teve um pós-operatório excelente, quase nada de edema, né? Caramba. Então, muitas vezes, claro, não vai fazer peso como fazia antes, né? Sim. Mas, Não, cara, pelo com menos nesse personal, início, né? com cuidado, um exercício, uma caminhada na esteira, um exercício leve, não vejo Que problema. legal. E você tem É. casos aí para mostrar? Tem casos aí. Como o José falou antes, né? Hoje, 3 pacientes básicos, né? 3 queixas principais, digamos assim, fazem os pacientes chegarem até a gente, que é a oclusão, né? Que é a principal. Problemas de via aérea, melhora respiratória, tem crescido muito. Vou te dizer que 30% dos nossos pacientes hoje, eles nos procuram para melhora da respiração.
Inclusive, todos os pacientes que eu operei até hoje usavam o CPAP, saíram da cirurgia e não precisaram mais usar. Tá? Nenhum deles precisou usar. E a estética também. Muitos pacientes procuram a gente pela estética. O primeiro caso meu é um caso estética. Essa menina, ela estava com a rinoplastia marcada. Ela é cirurgiã dentista, né? E ela me procurou para ver se não dava para fazer uma mentoplastia concomitante com a rinoplastia, né? Só que no meu ponto de vista, esse caso aí é um caso que a rinoplastia não vai ter um efeito tão satisfatório na posição do nariz quanto uma cirurgia ortognática, né? A gente não fez rinoplastia nela, não fez ortognática convencional, nada, né? Mas a partir do momento que tu faz um avanço de maxila de 5 milímetros como dela, o que vai acontecer? A ponta do nariz dela vai levantar, o ângulo nasolabial vai fechar, esse é o pulo do gato. Não tem nada no nariz? Nada, nadinha, não fiz uma raspagem óssea ali, né? Ela é cirurgia dentista, foi minha aluna essa menina. E a rinoplastia aí isolada talvez não daria o mesmo? Não ia ficar bom, não ia ficar bom, o nariz ia continuar grande, né? Tu ia conseguir deixar ele mais côncavo, não ia fechar o ângulo nasolabial. Caso bonito. E se eu mostrar para vocês o meu caso anterior aqui, igual, ó. Claro, esse caso não foi feito por estética, mas olha só, olha a mudança do ângulo nasolabial. Isso é fundamental na melhora da posição do nariz, né? Sim. Da estética do nariz, aliás, né? Então, e ela tinha outros fatores também, né? Olha só, a gente conseguiu melhorar, ela tinha uma discreta papada, olha como melhorou o sorriso lateral dela ali, como tá mais bonito. Sim. Benefício antecipado. Não colocou aparelho essa menina, né? Ela fez algumas correções após a cirurgia, né? Projeção do mento, olha só, perfil classe 1. Aí você fez maxila, mandíbula e mento. Maxila, mandíbula e mento. E, cara, assim, a gente tá falando de uma menina bonita. E para você operar esses casos de pacientes que são bonitos e o receio de mudar muito? Então, a gente fez um caso semana passada. Até o José acompanhou o pós-operatório, uma menina muito bonita, né? E falou, cara, ela vai ficar linda. Talvez por não conhecer antes, mas ela já era linda. Mas ela era laterognata, alguns pequenos pontos que ela se incomodava. Até eu falei para ela, eu acho você muito bonita, não sei se eu operaria. Mas para ela precisava dessa cirurgia. Ela falou assim, olha, por ser laterognata eu me sinto classe 3, eu não quero mais me sentir classe 3. Né? Esse caso é um desafio muito grande, né? Muito grande. Tu conseguir um resultado estético, claro que tinha uma alteração oclusal importante também, né? Então, hoje muitos pacientes eles querem essas pequenas correções, né? Sim. Aqui a Bruna de frente, né? Caramba, cara. Voltou a trabalhar em 7 dias a Bruna. 7 dias voltou a trabalhar, ela me procurou, inclusive encontrei ela numa inauguração numa loja em Chapecó 4 dias após a cirurgia caminhando. Tá, né? super bem. Só que, claro, não é todo paciente que tem esse pós-operatório, né? Ela é uma menina que se exercitava, jovem, né? Então, o pós-operatório varia muito, né? De paciente para paciente também, mas o dela foi um pós-operatório excelente. O sorriso, olha como mudou, né? A projeção da mandíbula, ela não emagreceu, né? Como foi avançado bimaxilar, o que acontece? Olha a pele dela como acabou dando uma esticada, né? Até as olheiras diminuíram, o ângulo ali nasogeniano, né, melhorou, né? Caramba. E ela chegou decidida para operar? Cara, foi uma conversa de corredor. Ela veio falar que faria rino e não tinha muita noção de ortognática. Eu vou te mostrar uns casos, Bruna, vamos ver o que tu acha, né? Porque eu, na minha opinião, não achava que a rinoplastia ia fornecer o que ela merecia, né? Então, nesse caso, a gente acabou... E ela acabou optando pela ortognática, né? Ela viu vários casos parecidos. Hoje o paciente senta na cadeira, o que a gente faz? A gente tem aulas prontas com o perfil do paciente, né? Casos semelhantes, né, que foram operados. O Torrino ficou meio chateado. Não era da minha cidade, graças a Deus. Né? Ela ia operar fora de Chapecó. Mas assim, o que importa é que ela está muito feliz. Muito feliz. Muito bonito o caso. Muito feliz. Tem mais casos? Tem mais casos. Eu vou dar uma passada aqui, ó. Agora a gente vai falar de via aérea, né? Via aérea a gente trata muito com a rotação anti-horária do plano oclusal, né? Esse foi um caso de prótese, ela fez uma ortognática prévia, teve reabsorção condilar. Quando procurou a gente, ela chegou com essa mordida aqui, ó. Aqui a gente fez também benefício antecipado, né? Ali foi no dia do escaneamento intraoral e a foto em cima ali logo após a instalação das próteses, né? Um pós-operatório imediato.
Mas o que eu quero mostrar é como muda uma via aérea no pós-operatório de cirurgia ortognática, né? Olha só, né? Claro, ali a boca está um pouco aberta, né? Então, mas essa é uma foto, uma tomografia imediatamente após a cirurgia ortognática. Para quem não está Né? familiarizado com essa imagem, a parte rosa é o espaço que ela ganhou. Espaço que ela ganhou. Né? Aquele primeiro ponto superior ali é a nasofaringe, né? E aquele ponto inferior ali é o istmo das fauces, ali mais ou menos a região atrás dele a gente tem a orofaringe, que aumentou bastante também. A queixa dela era oclusal, mas só peguei esse caso para mostrar o ganho de via aérea que ela tem. E o paciente roncava. Cara, ela não. Ela não. É só mostrei mesmo. Esse sim, esse é aquele caso que eu comentei antes, né? Olha como era a via aérea do Richard. Né? O irmão dele é cardiologista na minha cidade, ele faz um grande número de pré-operatórios pra gente, né? E a queixa dele realmente, esse sim, era a respiração. Ele só fez a cirurgia ortognática para ter uma respiração melhor. Né? E claro, né? Inclusive agora ele tá com barba, mas ele ficou 7, 8 meses sem barba. A vida inteira ele usou barba. E ainda falei para ele, Richard, quando que essa barba vai crescer? Ele falou, cara, nunca tive queixo, agora eu quero curtir o meu queixinho aqui. E agora até a barba dele tá mais rala, antes era uma barba muito maior, até para esconder, talvez até inconscientemente, essa falta de mento que ele tinha. Sim. Né? Melhorou também a projeção do nariz, né? E olha aqui, ó. Pá, que isso, cara. A melhora da via aérea. O cara vai fazer atividade física, não sabe nem o que fazer com tanto ar ali. Nem o que fazer mesmo. O caso que eu vou mostrar depois de prótese, de ATM, também um caso que a gente tem, o guri também falou, cara, eu ia jogar bola, não tinha energia, hoje é outra vida, né? Então, achando que era ele preparo não tinha físico, noção. e não é. A Bruna, quando ela acordou da cirurgia, eu falei, cara, você respira bem? Respiro. A primeira coisa que ela falou quando ela acordou, eu tô respirando em 4K. Foi a primeira coisa que ela falou quando ela acordou. Porque vinha tanto ar, ela me falou depois, que ela, assim, eu tinha até dificuldade de respirar de tanto ar que vinha. Então, muitas pessoas, classe 2, com a mandíbula retrognata, eles não têm noção do que é respirar bem. Eles acham que respiram, mas não respiram. Se acostuma com aquela aquela respiração. Ar, e se não tem apneia, como ela era muito nova, talvez ela fosse desenvolver, né? Bem provável, inclusive. Mas isso tem comprometimento para a saúde dela, até cardiovascular a longo prazo? Certeza, a longo prazo cardiovascular tem estudos que dizem que pode ter, né? Caramba. E esse é um paciente que teve uma qualidade de vida absurda. Absurdo. Muito bom, né? E o terceiro item aí, mudanças oclusais, né? Esse caso aí, pré-operatório imediato na esquerda, né? Na minha esquerda aqui, né? Direita da tela, né? E ali o pós-operatório imediato, né? A gente segmentou a maxila, antigamente teria feito talvez uma expansão para depois fazer a cirurgia ortognática, né? Então isso aí foi resolvido só em um momento, né? E esse teve os 3 benefícios, né? Estético, respiratório e oclusal. Rapaz. Né? Então eu vou passar aqui um pouquinho, né? Mas isso aqui são fotos tiradas 10 dias após a cirurgia ortognática, né? Dos pacientes. Né? Hoje, realmente, o pós-operatório tem sido muito melhor do que era antigamente, justamente porque a gente trabalha com Fast Recovery, né? E muita gente acha que Fast Recovery estão querendo associar a ortognática minimamente invasiva, né? Hoje a gente faz incisões menores, mas não adianta tu fazer uma ortognática minimamente invasiva se tua cirurgia durar 6 horas, né? Então, não trouxe benefício nenhum. Não trouxe benefício nenhum. O principal fator para uma recuperação excelente do paciente, tá? Claro, importa muito a dieta do paciente, ele se exercitar, até se eu puder contar um caso de um colega agora que eu operei. Por favor. Mas o principal fator é o tempo cirúrgico. Isso reduz taxa de infecção, melhora o pós-operatório de sobremaneira, né? Eu fiz uma expansão de maxila, né, por indicação ortodôntica, num paciente que não se exercitava, era sedentário. Uma cirurgia de 15 minutos. Ele teve um edema até excessivo no pós-operatório. O mesmo paciente eu operei depois ali de uns 15 meses, ele entrou na academia, emagreceu. Cara, o pós-operatório dele foi fantástico, o mesmo paciente. Então, para você ver a importância de você ir num nutricionista no pré-operatório, mudar teus hábitos, realizar atividade física, né? Mas isso que eu queria dizer, o principal fator, né? Acho que até o José concorda comigo, é o tempo cirúrgico, né? Claro que a cirurgia, quando ela inicia, ela não tem horário para terminar, tem que ser bem executado. Sim. Né? Mas uma equipe experiente vai reduzir o tempo cirúrgico e o teu paciente vai ter um pós-operatório melhor.
Tudo bem que vocês não têm tempo para terminar, porque vocês estão entregues ali àquele momento, mas o tempo cirúrgico é um fator a ser considerado numa cirurgia. Numa cirurgia. O paciente que está aí procurando um cirurgião para operar, essa é uma pergunta pertinente de se fazer. Quanto tempo de cirurgia? Se ele fala 8 horas, já fuja. Mas assim, muitos falam 2h30 e sabem que vão levar 6, né? Então, acho que ninguém vai chegar e falar, olha, eu levo 12 horas indo no ortognático, né? Então, o que o paciente pode fazer, né? É procurar a rede social, né? Por isso que é importante o teu cirurgião postar casos, né? Para dar uma segurança para o teu paciente, saber que isso é uma rotina, né? Para o teu cirurgião, esse procedimento, que é um procedimento de grande porte, né? E ver se é um profissional com experiência dentro da área. O Dr. Preto estava aqui falando do tempo cirúrgico de vocês. Quanto tempo vocês falaram que leva? Olha, uma média 2h30. 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 Esses Até dias, fechar. Até esses dias uma paciente não respeitou a NPO, a cirurgia era para começar 1h30, começou às 4h da tarde, né? Deus iluminou ela, que a anatomia dela era maravilhosa. Esse outro fator importante era 5:50, nós acabamos a cirurgia. Maxila, mandíbula e mento. Você né? tá louco. Só que, claro, isso depende muito do movimento cirúrgico que tu vai fazer. Às vezes tu vai fazer uma impacção de mento, às vezes um paciente que a oclusão não está tão favorável. Tudo isso vai tomar mais tempo cirúrgico, né? Então isso que você tem que ter também em mente. E esses pacientes, você falou que faz muita diferença os pacientes que acabam tendo uma atividade física, uma vida mais regrada, uma qualidade de vida pré-cirurgia mais regrada, é melhor a recuperação. Sim. E paciente obeso, se opera, tem um tratamento de pré ainda, de cirúrgico a ser feito, Então, perde peso primeiro, como que funciona? Então, sempre na primeira consulta a gente orienta que o ideal é perder peso, procurar um nutricionista, realizar atividade física, mas não só para cirurgia ortognática, né? Eu acho que isso para a vida do paciente, né? Em geral. O sistema dele cardiovascular é pressão, tem tudo que envolve isso. Tem tudo isso. Mas assim, a gente sempre encaminha, orienta. Já teve paciente que não adotou isso, né? Alguns realmente pós-operatório um pouquinho pior, outros um pós-operatório bom, até surpreendendo a gente, né? Tem uma paciente que eu mostrei ali que estava na foto com 10 dias de pós-operatório que eu segurei ela quase 18 meses para operar, estando pronta. E ela não adotava, até o dia que ela chegou, Rodrigo, ou operamos assim ou não. Cara, foi excelente. Um excelente pós-operatório mesmo. Mas não é uma regra. Não é uma regra. A grande maioria procura nutricionista, vai em fisioterapeuta, sabe? A grande maioria realmente aí entende, né, que faz parte do processo. Entendi. E esses casos que você... Acho que no slide, próximo slide tem algumas fotos aí de alguns pacientes. O que são esses casos? Como que foram? O que eu mostrei antes? Não, aqui, isso aqui foi uma aula que a gente mostrou, né? 10 dias pós-operatório, vários pacientes. Aí ortognática. Todas cirurgias ortognáticas. Aquela do superior direito, um paciente um pouquinho mais obeso que a gente operou e o pós-operatório foi um sucesso. Né? Tem casos de reoperação aí. Não, que tem de caso, cara. Todas Vocês fotos contam as batidas 10 dias aí depois. na história ou não? Oi? Vocês já chegaram a contar quantos casos vocês tiveram ou não? Não. Mas eu tenho minha pasta. Eu posso multiplicar, né? Eu tenho uma pastinha lá no meu MacBook e dá para multiplicar. As minhas, ao menos, né? Aí tem mais as do José, as do Genuir. Né? Mas é um volume que anda crescendo. O volume nosso anda crescendo. Que bom. Aqui é muito caso bonito. E assim, a gente está falando de alguns pacientes. Tem mais casos ali, doutor? Tenho vários casos. Né? Esse aqui, muitas vezes é uma aula que eu dou que eu mostro. Quando o paciente chega, a gente sempre tem que procurar o resultado, olhar para ele, ver o que a gente quer. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, mas traz melhor estética. E o planejamento é feito através da estética da face. Né? Então a gente tem que olhar para o paciente e saber que resultado eu quero chegar. Até porque ele está buscando melhorar os 3 pilares, que é estética, respiração e oclusão. Né? Ele quer melhorar os 3. Né? E muitas vezes isso envolve o preparo ortodôntico. Né? Aí uma paciente super compensada, né? A gente teve que instalar mini placa ortodôntica para retroinclinar os dentes inferiores, extrair pré-molar inferior, que às vezes é uma conversa difícil que tem com o paciente. Né? Mas realmente para ter um resultado desses aqui, você não consegue fazer sem um correto preparo ortodôntico. Mas por que é uma conversa difícil para o paciente? Para convencê-lo? Distrair um dente sempre há, né?
Porque antigamente, muitas vezes, né, o que se fala é que extrai um dente sem necessidade, muitas vezes para fugir de cirurgia, né, não conseguia, apesar da extração, uma oclusão tão satisfatória assim. Hoje a gente não ouve mais falar tanto de extração dentária em tratamento ortodôntico como no passado. Mas na cirurgia ortognática, né, para você conseguir um overjet adequado, muitas vezes ainda é necessário. Só que na minoria das vezes. Hoje, os dispositivos de ancoragem esquelética, como uma mini placa ortodôntica, né, eles têm evitado as extrações. Só que esse foi um caso que não foi possível, né? Ali, a angulação do incisivo central inferior dela, com plano mandibular, eu não estou visualizando aqui, mas acho que está em torno de 110 graus. Normal 87 graus. Caramba. Né? 23 graus de retroinclinação é muita coisa. Para uma mini placa sozinha conseguir. Né? E então o resultado foi excelente. Já tem 6, 7 anos de acompanhamento desse caso. O paciente está super bem. Super bem. Outra mudança de vida. Rejuvenesceu também absurdamente. Aqui a gente sempre avalia as ATMs antes, né? Alguns casos sim a gente faz discopexia, outros não, né? E esse aqui talvez o último caso que eu tenho para mostrar, né? Esse é um paciente que teve artrite juvenil, né? Ele foi tratado, né? A gente já sabia desde muito cedo que ele precisaria de próteses, né? Eu fiz ortognática na irmã dele, e é um caso que a gente tratou com prótese ATM, né? Avanço bimaxilar, né? Paciente respirador bucal, paciente muito jovem, hoje até está cursando odontologia, esse menino, né? Ele chegou com você com quantos anos? Na verdade, a ortodontista já tratava uma paciente que eu iria operar, que era a irmã dele. E na época ela me ligou, já ela fez o diagnóstico das próteses, uma ortodontista muito boa, lá de Chapecó, a Samária. Também não é uma realidade já fazer um diagnóstico como esse. Ela fez muito cedo, foi assertiva no diagnóstico, né? E daí ela já orientou o paciente, né? Como ele tinha 12 anos, a gente aguardou um pouquinho para fazer as próteses, né, para ele. Mas ele já sabia dessa condição, né? E realmente ele precisava também das mudanças faciais, mudanças oclusais, respiratórias, que o procedimento, e não tinha como fazer isso sem a prótese, né? Ali foi um avanço de 33 milímetros de mandíbula, né? 33? Olha, 33, olha a articulação dele como é que estava, a oclusão, né? Caramba, cara. Aqui o nosso planejamento, o apogônio, na verdade, 32 milímetros atrás da onde nós gostaríamos de colocar, né? Não teria placa para isso, né? Oi? Não teria placa para isso. Não, inclusive a gente fez uma mentoplastia e uma prótese de mento em cima da mentoplastia ali para conseguir o avanço que a gente gostaria, né? Tem o resultado final ali, ficou muito bom esse caso, né? Que é a nossa prótese, né? Mais uma foto by José Luiz Preto, né? Ô, louco. Toda a montagem do caso por ele não só bate foto bem, como ele também monta os casos bem, né? É um privilégio poder não trabalhar nessa hora e pegar pronto, né? E ele falou, ele estava comentando aqui a importância da qualidade da foto, né? Da foto. Ah, sim, não. Ele é mestre em fazer fotos. E o quanto fica didático isso, né? Didático. Mas dá raiva umas horas, cara, porque até hoje não teve uma foto minha que ele falou que não tivesse algo para melhorar, cara. Né? Não teve uma até hoje. Você elogia o tempo todo ele. Não. Tá anotado. Não, mas é um privilégio. Eu melhorei muito com ele, cara. Nossa, não tenha dúvida. Né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, mas melhorei muito, né? Aqui a prótese instalada, cara, a prótese customizada não tem. Ali dá para ver a prótese do mento também, né? Sobre a mentoplastia, mas a prótese customizada, o nível de adaptação dela no tecido ósseo é uma coisa que faz a gente dormir bem, né? Muda muito, né? Muda muito, né? A gente não tem a filosofia de trabalhar com prótese de estoque, não. Né? É uma cirurgia grande para o paciente, não é uma cirurgia para tu pensar em fazer 2 vezes na vida do paciente. Não que não vai ter um sucesso numa prótese de estoque, mas a segurança é muito maior que uma prótese customizada. Né? Prótese de estoque, para quem não conhece, é o tamanho PMG. PMG. Já tamanho pré-determinado, né? Eu vi uma vez uma aula do Leandro que ele colocou, né? A prótese de estoque, você adapta o osso à prótese. Enquanto a customizada, a prótese vem adaptada ao osso. E é isso aí que acontece, né? E um pecado que fizeram com essa prótese aqui no Brasil, né? Pecado. Excelente, maravilhosa. A gente tem mais uma ainda para instalar, né? Um abraço pessoal da Striker, né, Matheus? Um abraço. E aqui o resultado final. Foto 2 meses após a cirurgia ortognática. Olha a mudança, né? Mudança estética, respiratória. E agora ele está
fazendo as mudanças oclusais com o ortodontista, finalizando, né? Ainda tá Tá em continuando processo o de tratamento. finalização. Uhum. Caramba. E também teve uma melhora absurda na qualidade de vida. Absurda na qualidade de vida. É outra vida para esse menino, né? É a vida antes e pós cirurgia. Você acompanha esse paciente ou agora ele está com o ortodontista? Eu sempre acompanho. Eu faço sempre um acompanhamento até remover o aparelho. Remover o aparelho, se precisar acompanhar mais tempo, a gente acompanha. O paciente ortognático não é um paciente que são 2, 3 consultas e você... Não, finalizei. Né? Você tem que continuar acompanhando. E a remoção do aparelho é uma decisão em conjunta, né? Não é o ortodontista que decide. A gente senta, conversa, ó, finalizou, tá ok, vamos remover o aparelho, isso aí. Quando você tem pacientes que se acompanha por quanto tempo? Do início do tratamento até da alta? Olha, desde o início até a alta, 2 anos, 3 anos, se precisar. Muitos longo. pacientes, eles continuam na clínica, às vezes fazendo outros procedimentos, aí eles vêm, muitos gostam de vir, dar um oi pra gente. Esses tempos, uma mulher que foi morar no Mato Grosso, chegou em Chapecó, foi consultar com o médico em cima, eu abro a porta ali do consultório, ali tá ela ali sentada. Só queria te dar um oi, doutor. Aí já sentou, a gente pediu uma tomografia, conversou, avaliei ela, estava super bem. Então, é sempre interessante fazer um bom acompanhamento pós-operatório também. E a volta desse paciente que chegou, às vezes, mais tímido, introspectivo, o retorno desse paciente pós-cirúrgico é muito bom. absurdo, né? É muito bom. Muitos casos você chega... como é que eu posso te dizer? Mas tu vê um resultado desses é algo que melhora o teu dia, né? Sim. Melhora o teu dia. Não tem como não, né? Às vezes é aquele dia que algo aconteceu errado, tu atende um paciente desse, você põe na balança, ela vai pender para melhora do teu dia, não tenha dúvida. Sim. E vocês, a Bucomaxilo, vocês recolocam muita gente no mundo de novo, né? Seja no mercado de trabalho, que tem pessoas que eram tão introspectivas que fotos, né? Postagem no Sim. Instagram, vocês devolvem isso mesmo. Isso, eles até comentam, né? Muitos comentam, né? Uma dessas meninas, uma amiga dela, foi no consultório não para cirurgia ortognática, mas falou, eu conheci ela mesma falou, né? Que hoje ela se sente muito melhor. Ela era uma pessoa tímida pela condição de retrognatia dela, né? Sim. Então hoje se sente mais segura. Né? Cara, que baita, só caso bonito. Pode voltar para cá, Samuca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, você construiu a tua carreira de uma forma muito sólida, né? E aí você teve um convite para palestrar em Londres recentemente. Ah, sim. Fui Como pra que foi Londres. esse convite? Como que foi essa palestra? Então, cara, até hoje eu não sei como chegou o meu nome lá, né? Mas eles entraram em contato comigo, né, para ir fazer uma palestra em Londres, né? É um baita desafio palestrar em inglês. Nunca tinha palestrado. Nunca tinha palestrado. Inglês se Conversar vira. em inglês é uma coisa, agora tu palestrar e termo técnico, cara, é muito mais difícil. E eu ainda abordei fazer uma palestra sem nenhuma escrita. Só imagem. Só imagem e falando. Quanto tempo de preparo? Para palestra? Então, eu gosto de fazer tudo muito antes. Eu não deixo para fazer em cima da hora. Então, a minha palestra foi em setembro. Eu acredito que abril já estava pronta. Então, isso tornou tudo muito mais fácil. Né? Você fechava o olho e você sabia o que ia acontecer ali. Sabia o que ia acontecer, só que eu não queria que fosse uma palestra mecânica, né? Aquela que você vem, né, com todas as falas prontas na cabeça. Não é natural. Cheio de texto. Cheio de texto, não. Então eu procurei desenvolver na hora, né? Eu acho que foi muito boa a palestra, né? Eu acho que os casos, eu levei a maioria desses casos para lá, né? São casos muito bons, né? Para que público era? Era odontologia em geral. Era um congresso europeu de odontologia, né? E que daí, legal, cara. Isso. E quando você recebeu o convite, cara? Oi? Quando você recebeu o convite, era uma mistura de medo com ansiedade? O primeiro momento é medo, né? Não vou. Você pensa, não, nessa altura da vida, o que eu vou fazer lá palestrando? Pra que eu vou me incomodar, né? Aí, 45 anos, né? E deixar a família e perder tempo estudando, montando aula, mas é uma coisa que eu gosto de fazer também, né? E eu gosto de viajar. Tenho um sobrinho que mora em Londres, já fui visitar ele. Né? Aproveitou. Já fui correr, adoro correr. Você fez uma maratona? Fiz uma meia maratona em Copenhague, cara. Aí eu correndo em Chapecó com o anestesista e ele, cara, tem uma meia maratona em Copenhague que é fenomenal. Tu entra por sorteio. E eu, então tá, vou me inscrever nisso. Deu 2 semanas sorteado para meia maratona.
Aí me inscrevi. Aí nesse período quebrei a perna, aí fratura por estresse, aí comecei a período de recuperação. Mas fratura por estresse? De tanto treinar. Deixa só para cortar aí. É o meu celular aí que tá apitando. Mas aí eu fiquei um mês ali meio mancando, sem conseguir. Mas a fratura foi pós-corrida? Não, foi... Eu corri uma prova de 15 km com a perna fraturada. E eu achava que era músculo. Aí passou uma dor absurda. Não, tinha dor ali, mas, cara, eu tenho uma tolerância boa à dor. Eu seria um paciente excelente de ortognática. Eu tenho, assim, ó, cara, eu me proponho... Aguenta. Treinei, fiz 13 km com ela quebrada. Aí um dia eu cheguei pro José, não sei se tu lembra, mas eu assim, ó, com essa perna eu levanto, com essa eu não levanto. E ele, que P é essa? Ele falou, cara, vai fazer uma ressonância disso aí, bicho. Tu tá um mês assim. Fiz a ressonância e apareceu a fratura. Foi a melhor coisa, porque senão ela ia completar. Não precisou operar, porque era uma fratura incompleta de colo de fêmur e era da porção medial do colo. Se fosse lateral, era 100% cirúrgico, porque era uma área de compressão, né? Então eu fiquei 3 meses parado, voltei a treinar na semana da meia maratona. Quase morri. Puta, meia maratona a gente tá falando aqui de 21? 21. Aí quando começou a corrida, cara, eu na hora sabia que tinha que fazer um pace lento, mas na hora tu se empolga e fala, não, vou tentar bater meu recorde. Cara, até o 10º quilômetro foi uma maravilha, depois foi uma tragédia, cara. Cheguei me arrastando, mas cheguei. Cruzei a linha de chegada. Terminou com um pace de 12? 5, não, 5 e 10. 5 e 10, mas eu queria fazer 4:30, né? Tá louco. 5 e 10. Foi o pace final. A palestra foi antes ou depois da maratona? Foi depois, na quinta-feira depois da E tava inteira? Inteiraço. Eu continuei fazendo academia, né? Musculação e mantendo a força da musculatura. Né? Putz, que viagem. Foi legal. Incrível. Muito bom. Foi sozinho? Fui eu e minha esposa. Ela me acompanha nessas... Ela te assistiu? Assistiu, uma excelente parceira de viagem. Cara, não tem tempo ruim, né? Só não correu. Só não correu. Né? Se minha esposa, às vezes, hoje eu recebi umas mensagens, até eu falei com o Preto, ó, elevou minha frequência cardíaca, tá me estressando. Mas tu convida ela para viajar, o semblante muda, cara, é a melhor pessoa do mundo para viajar contigo. Não tem pessoa melhor, pode ter certeza. Que legal. Esses dias eu tava vendo, acho que não foi esses dias, faz um tempo já, mas estudando sobre você, eu vi uma postagem tua que você fez, acho que foi um aniversário teu, que você tava cabeludão ainda. Ah, sim. Aquilo foi com 16 anos, cara. Você tinha 16 anos. 16 anos. E hoje, você vendo, contando a tua história aqui, fazendo toda essa retrospectiva, você já sabia onde você ia chegar, o tamanho que você se tornaria? Não, ninguém tem essa noção, eu acho. O que você falaria para aquele cabeludo lá que estava começando? Então, eu vi tudo na vida a gente se referencia em algo, né? E eu vi 2 postagens que me levaram a fazer essa postagem. Uma foi do Sylvester Stallone, que todo mundo sabe a história dele. O cara tava na miséria, escreveu o Rock, e ele postou uma foto dele na frente de um cinema antes de lançarem Rock. E ele falou, cara, eu não sabia onde eu ia chegar após esse filme. Olha o que aconteceu com esse cara. E outro era o Paul Stanley, do Kiss. Ele num ônibus ali, indo para um showzinho de rock, e olha onde esse cara chegou, né? Claro que em proporções menores, né? Mas naquela época, o que eu acho de interessante ser jovem, né, cara? Tu tem um futuro inteiro pela frente. Então, é isso, eu acho, que torna a nossa juventude tão fascinante. Um quadro em branco, né? É um quadro em branco que você vai construir, né? Então, foi no meu aniversário de 42 anos que eu postei aquilo, né? E eu acho que o maior patrimônio que a gente tem é a nossa família, né? Isso aí não tem nada... E eu tava aquele dia, várias vezes eu perco algumas férias, período de férias para trabalhar, né? Essa é a primeira vez na minha vida que eu vou tirar os 20 dias para ficar com eles. Primeira, nunca fiz isso. Vai conseguir desligar. Não, eu tiro 10 dias, volto para Chapecó, trabalho uma semana, depois volto, fico mais 5. É sempre assim. E essa vez vão ser 20 dias com eles. E aquela vez eles estavam na praia já há uma semana, e eu tava indo na sexta, que era meu aniversário, para voltar no domingo. Sem eles, né? Era numa Páscoa, se eu não me engano. E daí eu fiz essa postagem, né? Feliz de ir ficar com eles, né? Mesmo 3 dias. E agora vai voltar com a carga cheia aí, né? Sim. Você falou no começo da história, até para encerrar, você falou das dificuldades que teus pais tiveram para te ajudar. Não sobrava dinheiro, era tudo contadinho. E teus pais viram onde você chegou. Tem noção do tamanho que vocês se tornaram, vendo tantas pessoas transformadas que vocês transformam.
Ah, sim, eu acho que, cara, assim, ó, teu filho tira 10 numa prova de terceira série, já é um orgulho imenso, né? Tu vê teu filho, qualquer conquista, sabe? Eu acho que é extremamente gratificante. Isso que é a maravilha de ser pai, né? Tu acompanhar uma trajetória, né? Tu fazer parte dela, né? E com certeza foi, né? Meu pai trabalhou muito, mas eu vejo que minha mãe sempre foi uma pessoa de visão, cara. Sempre, né? Ela sabia o que eu e meu irmão precisava para, sabe, poder talvez chegar mais à frente, né? Educação em casa, a educação não se faz só na escola, né? Sim. Talvez a principal parte é em casa, né? Tanto que dentro dos valores que eu valorizo no aluno não é só tirar 10, é respeitar o professor, né? Talvez esse seja o principal valor dentro de uma aula. Chegar no horário, né? Eu, cara, nunca cheguei depois de um professor numa aula, sabe? Você encarava como uma falta de respeito. Falta de respeito, sabe? Na minha época não tinha celular, mas eu não abriria um celular com um professor dando aula, sabe? Né? O cara trabalhou a vida inteira para estar ali na minha frente. Olha quanto conhecimento esse cara tem para poder me passar, tá entendendo? Né? Vou eu ficar aqui no celular, ou, sabe? Então, não faltava aula, não faltava aula, né? Quem é estudante sabe, às vezes tu pode sair à noite, mas eu 7h30 da manhã que começava minhas aulas, eu tava lá, né? Deixava para dormir no outro dia. Mas, cara, isso eu acho que faz parte da formação de caráter também, né? E o resultado vem depois, né? E tá aí. Isso aí. E com muitos pacientes que tiveram a vida transformada, e aqui você mostra. E aqui é uma parte, né? Você tem Isso. tantos casos aí. Uhum. Cara, uma outra grande conversa aqui. Eu estive com o Preto e vendo vocês falarem, e mesmo com tanto tempo de especialidade, de bagagem, tanto você quanto ele, o olho brilhando para falar sobre esses casos, sobre a especialidade, ver onde vocês estão, os casos que vocês têm. Para mim é um motivo de muito orgulho tê-los aqui nos 2 primeiros episódios de 2026. Acompanho vocês, o Matheus, a gente conversa muito sobre vocês e, e o tamanho que vocês se tornaram para Bucomaxilo. Então é um presente para mim. Muito obrigado por compartilhar a tua história, o teu tempo conosco, e fico muito feliz com vocês aqui. Eu que agradeço, né? A nossa equipe inteira agradece, tá? É sempre bom a gente poder trocar figurinha, né? E também passear um pouco, né? Sair do nosso ambiente de consultório, né? Almoçar longe de casa, às vezes, né? É sempre bom, tá? Eu que agradeço mesmo. Foi uma semana muito boa aqui em Curitiba. Que legal, que bom, muito obrigado. Vai voltar aqui para mostrar outros casos. A gente tem muita coisa ainda para falar que ficou para trás. Talvez agora sentar no próximo encontro, sentar vocês dois juntos, ou vocês três juntos, para contar essa história ainda com mais detalhes. E eu tenho certeza que vocês inspiram muitos jovens a começar ou a procurar uma especialização. Então você que está vendo aqui, ó, é uma aula de como se comportar daqui para frente no teu dia a dia. E a gente está vivendo um momento que não é todo mundo que está querendo tanto, né? Então você querendo um pouquinho mais, se dedicando um pouquinho mais, você já ganha um espaço tão grande, né, no mercado. Tão grande, um mercado mais competitivo também, né? A gente tem que Sim. citar isso, né? Então, E vocês, professores, também percebem quem quer, quem não quer, né? sim, E aquele cara que quer, você já vai olhar diferente, né? sim. Doutor, muito obrigado mais uma Obrigado, vez. eu que agradeço. Para quem ficou até agora, agradeço. Para vocês que acompanharam até agora, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube. Deixa um like lá, compartilha esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ou que tem uma similaridade com os temas que a gente trouxe aqui, ou com os casos que o Dr. Rodrigo Ciência apresentou aqui, encaminha esse corte, encaminha o link no YouTube, para que ele, de repente, se encoraje a fazer uma cirurgia que ele tanto precisa. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Neo Custom, ITC Curitiba, Capim, a Ortoface, que eu já falo aqui da Ortoface, que faz toda a logística para a sua cirurgia, bucomaxilo, neurocirurgia, otorrino, com uma estrutura impecável de arsenais, de motores, de toda a tecnologia que você precisa para a sua cirurgia. Não precisa se preocupar com nada, que a Ortoface cuida de tudo, com uma equipe preparada para te atender. E também eu não complico o portal de curso e treinamento para você que tem uma secretária, quer melhorar a comunicação, quer torná-la mais comercial, um atendimento humanizado. O Não Complica tem um curso voltado para você. Muito obrigado à equipe. Estaremos no YouTube, Spotify, na TV Mais todas as quintas-feiras a partir de 12h.
Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.